E no mês da desconstrução, pega essa, segura. As pessoas terão a vida que querem e não a vida que eu quero que elas tenham. Seja muito bem-vindo ao podcast de Cara Comigo, eu sou Vanessa Henrique e o tema desse episódio é exatamente esse. É a clareza de entender as dependências emocionais ativa e passiva. Eu falei disso em algum dos podcasts anteriores, que eu não me lembro qual, mas fuça aí para trás que você vai achar. E olha só, a dependência passiva é aquela que eu permito que o estado e a ação de outra pessoa afete o meu estado e a minha ação. A dependência emocional ativa é quando eu faço de tudo para que o meu estado e a minha ação afete diretamente o estado e a ação de outra pessoa. Ou seja, sou eu me metendo onde eu não sou chamada. Resumindo, é isso. E a gente tem um perfil que muitas vezes vai dizendo para as pessoas assim, olha, eu sei o que é bom para você. Eu sei o jeito que você tem que viver sua vida. Eu sei... Oi? Oi? Tudo bem, gente? Tudo bem, querido? Não. Como que você sabe o que é bom para o outro? Você sabe o que é bom para um bebê, para uma criança que está sob os seus cuidados, o seu filho, uma criança que você cuida. Você sabe o que é bom para ele, você sabe o que ele tem que comer de bom, você sabe a hora de tomar banho, você sabe a quantidade de horas que tem que dormir, você sabe uma cambada de coisas. Ok, legal. Por quê? Porque ele é um bebê, porque ele é uma criança, porque ele ainda está crescendo, se desenvolvendo. Inclusive, é tua responsabilidade, quando adulto que cuida de uma criança, é dar para ele aquilo que ele precisa e protegê-lo para que ele se desenvolva saudavelmente. Ok, agora, quando a gente continua com esse mesmo comportamento diante de uma pessoa adulta, aí eu vou dizer para você que é uma necessidade de controlar disfarçada de cuidado. É isso. Sabe as máscaras que a gente vai criando, sustentando, alimentando, fazendo a manutenção para que ela continue ali vívida e forte? Pois é isso. Controle disfarçado de cuidado. Ah, não, porque eu estou cuidando dessa pessoa. Então, se a pessoa está em plena saúde e capacidade mental para cuidar de si, você dizer que está cuidando dela porque a ama, mesmo sabendo que ela pode fazer por si mesma, isto é controle disfarçado de cuidado. É isso, é só isso. Então, chegou a hora de desconstruir isso. Eu preciso cessar o meu controle disfarçado de cuidado. Essa é a desconstrução que eu faço com relação a este tema. Por quê? Porque as pessoas terão a vida que querem e não a vida que eu quero que elas tenham. Só que veja o fuá. E agora eu vou dizer para você uma coisa que eu percebi que explodiu a minha cabeça. Eu percebi que por muitas vezes eu me dedico para cuidar da vida do outro, porque dessa forma eu ocupo tempo e ocupo a minha energia com outras coisas que eu não quero olhar em mim. Ou seja, eu cuido da vida dos outros para não ter que cuidar da minha. Resumindo, é isso. O tapa da cara do dia é esse. Então, por muitas vezes, isso é um mecanismo de defesa que a gente faz, por muitas vezes, de forma inconsciente,
e outras tantas vezes de forma consciente e deliberada, e ela vai atrasando a nossa vida. Vai atrasando, vai fazendo você procrastinar o seu olhar e a sua energia e o seu cuidado consigo mesmo. Porque, de verdade, é a única coisa que você consegue cuidar em você. Gente, essas coisas todas que eu digo aqui, elas são tão complexas para mim e talvez sejam para você também. E tem outras pessoas que não. Isso é muito óbvio, isso é muito é muito simples, sabe? E ali nessa diferença que as pessoas têm para lidar com as coisas é que vai fazendo com que eu aprenda coisas diferentes, olhares diferentes, novas perspectivas, novas formas de encarar a vida e assim por diante. No processo terapêutico que eu estou vivendo, eu digo que meu Deus, é estrondoso, para falar o português bem claro. Porque tem hora que eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta disso. Isso é doído demais. Mas não é. O que eu tô falando que é doído? É parar de olhar para a vida dos outros e cuidar da minha. Às vezes eu brinco assim. Nossa, o fulano tá cuidando da vida do outro porque a vida dele deve estar em ordem, né? Tá com as contas todo em dia, já tá fazendo o dinheiro por mês para ter uma vida muito confortável, tá trabalhando no que ama, tá com o corpo em dia, as taxas dos seus exames laboratoriais estão em perfeito estado. Porque ele está tão perfeito assim, ele tem tempo para cuidar da vida dos outros. E, de verdade, quando eu falo isso, eu tô falando isso para mim, porque eu tenho um perfil, um padrão, que agora eu descobri que tenho, e que tenho feito uma luta danada para não repeti-lo, é de achar que eu dou conta de cuidar da vida de todo mundo. Que se eu não estiver ali, a coisa não vai ser bem feita. Se eu não falar, ninguém vai falar. Se eu não salvar esta pessoa, ninguém vai salvar. E eu depois vou olhar essa pessoa toda lascada, futricada na vida e vou me sentir mal, porque eu poderia ter salvado a vida dela, porque eu poderia ter dito para ela parar com isso, parar com aquilo, parar de beber, parar de fumar, parar de brigar, parar de... Eu podia ter dito isso, eu podia ter salvado a vida dela, ela não teria chegado na situação que está hoje. Então, gente, de verdade, eu posso dizer para as pessoas aquilo que eu acho que eu tenho que dizer quando eu tenho espaço para isso. Espaço, intimidade, eu posso dizer. Numa conversa franca e aberta, eu posso dizer para a pessoa, olha, o caminho que você está indo talvez te traga muitos prejuízos. Este caminho que você optou não vai levar você aonde você quer chegar. Ou você sabe aonde você quer chegar? Essas coisas todas eu posso fazer. Não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que a gente precisa parar de conviver e conviver mesmo. Eu acho que essa é a palavra boa. Conviver saudavelmente com as pessoas de forma alguma. Mas a gente precisa ter clareza que, uma vez que eu disse isso, uma vez que eu me posicionei para a pessoa sobre determinado assunto, o resto é com ela. O resto é com ela. E Cortella tem uma frase, Mário Sérgio Cortella, tem uma frase que eu adoro. Abro aspas para a frase do Mário Sérgio Cortella. A vida é sua, estrague-a como quiser. Fecho aspas. Presta atenção nisso. A vida é sua, estrague-a como quiser. Só que o contrário também é real. A vida é sua. Potencialize ela como você quiser.
E essas coisas são muito difíceis, às vezes, da gente entender. A pessoa tem direito. Eu tenho direito. A gente vê tantos casos de pessoas com a saúde mental tão frágil. A gente vê casos de depressão, suicídio. Há uns 2 anos atrás, a escola do meu filho teve 2 casos de suicídio no mesmo ano, né, dentro daquele mesmo ano. E de crianças diferentes, enfim. Crianças não, né? Adolescentes já. Gente, o suicídio, ele é algo completamente antinatural. Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele funciona todinho para se proteger. A gente tem muitos mecanismos e mecanismos protegendo mecanismos para proteção, para autopreservação. Quando uma pessoa comete suicídio, é porque todos esses sistemas de proteção estão destruídos, adormecidos, enfim. E por conta de uma dor. E é uma dor que não sangra. É uma dor que não sangra. E eu, nas crises de depressão que eu tive, por muitas vezes eu desejei morrer. Por muitas vezes. Eu nunca tive coragem de arquitetar nada que pudesse me fazer, né, morrer, enfim, cometer suicídio. Eu nunca cheguei nesse patamar. Mas eu desejei morrer muitas vezes. Porque, às vezes, a dor é tão grande que você acha que não tem outro jeito. Que talvez a morte seja o único jeito. Porque você não quer acabar com a vida, você quer acabar com a dor. Né? É a dor, viver com esta dor, é que não dá, não tem como. Então, às vezes, quando eu olho, escuto histórias de suicídio, gente, é muito dolorido isso. É muito dolorido. Se você estudar um tiquinho só sobre neurociência, sobre funcionamento cerebral, sobre como que o nosso cérebro interpreta, coleta, processa as informações, as percepções e tudo mais, você vai ver que o suicídio é algo completamente antinatural. E, gente, quanta dor para uma pessoa fazer o que faz. Agora, você imagina um adolescente, que eu tenho um filho adolescente, meu filho tem 14 anos agora. E eu fico tão atenta a isso. Eu fico atenta às falas, eu fico atenta às músicas que escuta, eu fico atenta aos programas que assiste, às conversas que tem, se está muito calado, se está muito falador, se está muito introspectivo, se está comendo para além da conta, se não está comendo. Então, essas coisas todas, a gente, quando lida com o humano, a gente tem que ficar atento. Porque são sinais. São sinais. E as pessoas têm a vida que elas querem ter e não a vida que eu quero que elas tenham. Só que eu consigo, em alguma medida e numa medida que é muito acordada entre mim e a outra parte, eu consigo dizer, consigo tocar, consigo fazer olhar por uma outra perspectiva. Eu descobri também uma coisa muito séria que eu vou falar aqui, que todas as vezes que a gente lida com uma pessoa que é intrometida demais, uma pessoa que se intromete demais na nossa vida, que não nos dá espaço para ser, falar e sentir aquilo que está latente dentro do ser,
esta pessoa faz com que a outra se feche. Quando você convive com uma pessoa que te castra, é muito natural que você se feche quando você não tem elementos para colocar cada um no seu lugar. E eu falo isso por experiência própria. Eu tive figuras na minha vida que eram muito controladoras, muito disciplinadoras, muito controladoras, acho que é uma boa palavra. E a nível hard, sabe? Plus. E este controle todo fazia com que aquilo que eu sentia, eu entendia que aquilo que eu estava sentindo, pensando e fazendo era errado. Então, o que eu fazia? Eu me fechava. E quando você se fecha, você não dá espaço para você ser e sentir o que você está sentindo, você se fecha e fica retroalimentando aquilo, e aquilo vai ganhando uma proporção descomunal. Quando você vê, você já está totalmente mergulhada na dor e sem saber o que fazer com ela. E é muito difícil perceber isso. E a gente tem que ter ferramentas para poder olhar para isso com coragem. Identificar se você tem uma relação dessa e quando você é adulto, você pôr um fim, dizer chega, acabou aqui. Esta relação aqui não tem mais espaço. Chega. Finish. The end. É isso. Ou você faz isso, ou você vai passar uma vida inteira recebendo interferências externas ou interferindo na vida alheia. E enquanto você recebe interferências internas, você não é agente da própria vida. E quando você se intromete na vida alheia, você gasta tempo e energia cuidando da vida alheia, mesmo sabendo que você não tem nenhum poder sobre isso, que as pessoas têm a vida que elas querem ter, e gastando esse tempo e essa energia no lugar errado, porque você deveria estar utilizando o seu tempo e a sua energia em você. Ontem meu filho falou assim para mim: mãe, estava indo dormir, mãe, amanhã já é 20 e tanto de março. Eu disse: filho, mãe, daqui a pouco já é abril, tá passando muito rápido, né? Eu falei: meu filho, está passando muito rápido. E tá passando muito rápido mesmo. E você ou eu, nós vamos continuar nessa vida de ficar permitindo que as pessoas interfiram na nossa vida a ponto de tirar a nossa liberdade de ser, agir, existir, pensar, ou nós vamos ficar interferindo na vida dos outros, achando que a gente tem este poder e abandonando a própria vida porque está muito ocupado cuidando da vida dos outros? Até quando nós vamos levar isso adiante? Olha, de boa, eu não tô afim de continuar assim mais não. Já andei pra cacete, viu? Já reconheço muita coisa que eu nem sabia que eu tinha. E, de verdade, na boa, eu desejo que você consiga a mesma coisa, sabe? Que você use todas as ferramentas que você tem na sua vida para ter uma vida boa e cuidar de você. Porque é paradoxal, mas quando você cuida de você sem querer, você acaba impactando a vida de outras pessoas para o bem. Porque você se torna referência, autoridade e exemplo de mudança e de uma boa vida. E é muito estranho quando a gente olha uma pessoa toda lascada na vida, toda. Quando a pessoa tá toda
enfulicada na vida, querendo dar lição de moral nos outros. É ridículo, sabia? É ridículo. Uma coisa é você conversar sobre as coisas que você vive, passa, trocar ideias com alguém que está com o mesmo trabalho, diante da própria vida. Enfim, é muito gostoso a gente trocar ideias com as pessoas. Isso é maravilhoso. Mas é muito ridículo você tá com a vida toda lascada, futricada, detonada e querer ficar pagando de boa moça ou bom moço para os outros, como se a sua vida tivesse perfeita. Mano, é ridículo, tá? Tô querendo dizer nada, não. Quer dizer, eu tô querendo sim. É ridículo. Só para. Só para. Reconheça que você está em processo. Reconheça que o seu processo é dolorido, que tem um árduo trabalho pela frente. Reconheça que você está neste processo, ou que começará, ou que começou, parou, se abandonou e agora está recomeçando. Reconhece isso. É bonito. É bonito você dizer de você e aquilo que você diz sobre você acaba impactando a vida das pessoas, porque, na verdade, a gente se agrupa pelas coisas que a gente está tentando e isso nos torna melhores. Pensa bem. E é isso.